Olá para você que está ligado nessa segunda-feira no Sem Rodeio. Hoje é dia 20 de abril, estamos recebendo aqui em nosso estúdio da TV Metropolitana, o professor Samuel Maia, ex-secretário de Meio Ambiente, atualmente dá aula nas escolas do Estado e vai bater um papo conosco aqui super importante para esse dia, falando sobre meio ambiente, mas também sobre os bastidores da política. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à TV Metropolitana Rio. Obrigado, Juliano. Boa tarde a todos que vão nos assistir. Agradecer à TV Metropolitana pelo convite. Vamos, sem mais delongas, direto ao ponto. Como que o senhor já analisa a Secretaria de Meio Ambiente hoje em Duque de Caxias? A Secretaria de Meio Ambiente ela está dentro de um contexto de um governo. Então, como nós estamos nos últimos 16 anos sem uma política de planejamento de médio e longo prazo para a cidade, as secretarias elas se comportam conforme o governo. E como esse governo ele trabalha sem planejamento, sem uma perspectiva de um projeto de tornar a cidade de Duque de Caxias uma cidade referência na gestão pública, na qualidade de serviço, a secretaria ela é apenas um lugar de ocupação de cargos em cima de conchavos políticos, sem um projeto ambiental, de recuperação macroambiental, microambiental, de reflorestamento, de proteção das áreas, né, já determinadas para proteção ambiental, e sem uma consistente política de planejamento ambiental, inclusive com relação à arborização urbana. Então, infelizmente, hoje a secretaria foi sequestrada por interesses que não são interesses afeitos à pasta. O senhor conhece hoje o secretário de Meio Ambiente do município? Pois é, o secretário de Meio Ambiente, pelo que me informaram, é filho do presidente da Câmara de Vereadores de Caxias, né? Mas que não vejo a secretaria pautando a política ambiental na cidade, né? Com as grandes pautas e agenda que nós construímos nos últimos 50 anos na área ambiental. E na nossa cidade nós tínhamos uma pauta ambiental, nós tínhamos a Agenda 21 sendo executada, nós tínhamos o programa de coleta seletiva sendo implantado, nós tínhamos uma política de reflorestamento e recuperação de área degradada que estava acontecendo, porém nós percebemos que desde a entrada do clã Reis dentro da prefeitura de Duque de Caxias, todas as políticas foram suspensas e hoje é meramente uma relação de ocupação de espaço. E aí, qual é a sua análise enquanto uma pessoa que ocupou um cargo no Executivo, de filho do presidente da Câmara estar conduzindo uma pasta tão importante como a Secretaria de Meio Ambiente? Como que acontece a fiscalização do processo? Pois é, primeiro que eu inclusive, estou lançando agora no dia 16 de maio um livro que fala sobre isso, né? Inclusive, a essência desse livro toca nisso que você está colocando. Primeiro, a democracia liberal, como nós conhecemos, está numa crise profunda, principalmente por conta desse tipo de prática. Por quê? Se você tem, né, que surge lá com Montesquieu, o seu livro O Espírito das Leis, a divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, que deveriam ser poderes independentes e autônomos e com controle social, a partir do momento que você tem pessoas do legislativo tendo pessoas da sua família ou do seu corpo legislativo no executivo, quebra-se essa regra da divisão dos poderes. Porque como é que tu vai fiscalizar alguém que está aliado a você e, pior, da sua família? Não existe, você quebrou o sentido da divisão dos poderes. E isso torna a relação
que deveria ser uma relação republicana, como uma relação de compadrinho, de, pessoas que acabam misturando o público e o privado, e aí isso não é bom nem para a cidade, nem para a gestão, nem para a democracia. E aí, quando o senhor pensa na política ambiental, o que o município, atualmente o governo de Netinho Reis, investe no programa Jogue Limpo, né, onde espalha diversas caçambas pelo município de Duque de Caxias para o recolhimento do lixo. Ainda isso não é eficaz, na visão do senhor, para o progresso da cidade, do meio ambiente? Isso aí é, na verdade, a coisa mais atrasada que existe na gestão de recursos de resíduos sólidos, que a cidade deveria estar fazendo, e para isso tem que ter governo que faça planejamento, tenha gestão, tenha interesse na qualidade dos serviços, que não é o que acontece em Caxias. Caxias ainda está preso numa visão ainda atrasada sobre gestão pública. Deveria estar sendo feito um trabalho de educação ambiental, de mapeamento dos bairros, onde você implantaria, a partir da participação da população, a coleta seletiva. Se você começa a fazer uma coleta seletiva, e aí para isso nós temos as cooperativas dos catadores do Jardim Gramacho, que tem espertais para isso, né? Então, você chamaria esses catadores, essas cooperativas, para que fizesse um mapeamento, um trabalho, e você poderia começar isso de forma escalonada. E você começaria a coleta seletiva, e aquilo que não dá para ser coletado, você teria uma redução muito grande, e só iria mesmo para o lixo, né, e até para as usinas de compostagem e para determinados fins, né, como, por exemplo, construção civil, material de construção civil. Você pode fazer um centro de tratamento de resíduos desse material para reutilizá-los até em obras públicas. E aí você estaria realmente modernizando a gestão dos resíduos sólidos na sua cidade. O que faz hoje essas caçambas é diminuir o custo operacional das empresas da coleta de lixo. Na sua visão, por que o município está tão atrasado ainda nessa questão da política há quase 50 anos, e o senhor se considera que também foi um atraso dentro desses 50 anos, quando se fala política, já que o senhor regiu a pasta por um tempo? Pois é, só que a nossa gestão, ela implantou todas as pautas da agenda ambiental. Nós implantamos a coleta seletiva, já tínhamos, entregamos 4 caminhões para a coleta seletiva junto aos catadores do Jardim Gramacho. Nós fizemos reflorestamento de 30 mil árvores, só no Parque da Caixa d'Água foram 10 mil. Né? Nós fizemos a educação ambiental com formação de mais de 5 mil jovens no Guarda Ambiental Mirim. Né? Então, Caxias virou referência, tanto é que o próprio secretário estadual de Meio Ambiente, na época, Carlos Bink, começou a vir fazer operações junto comigo aqui. Por exemplo, acabamos com a caça de animais silvestres no Parque da Taquara, prendendo pessoas que faziam a caça a animal silvestre. Coibimos a venda de animais silvestres na Feira de Caxias, ou seja, zeramos a degradação ambiental na retirada de barros de forma irregular. Então, naquele período de 4 anos, nós cumprimos a agenda ambiental dentro daquilo que deveria ser feito. Tanto é que você tem nas redes sociais pessoas impactadas por aquela política, tanto os catadores como o pessoal, porque não era só meio ambiente, era agricultura também e abastecimento, o pessoal falando que a única gestão de meio ambiente que funcionou em Caxias foi a nossa. Isso não sou eu que falo, são aqueles que foram atendidos pela secretaria. Agora, criamos o horto da Figueira foi revitalizado, nós fornecemos plantas, árvores para toda a sociedade, fizemos um reflorestamento urbano, por exemplo, a Albino Imparato, no Parque Felicidade, até hoje, está lá a calçada da cidadania, árvores que nós plantamos,
né? Porém, isso tem que ser política não de governo, tem que ser política de Estado, né? Ou seja, entrar governo, sair governo, tem que manter aquilo. O que aconteceu? O governo que sucedeu foi desmontando tudo, e aí os governos dos reis que estão de lá para cá, na pasta de meio ambiente, zeraram tudo, e hoje você não tem nenhuma agenda progressiva nem progressista dentro do meio ambiente. Se o senhor se considera um craque dentro dessa pauta, por que o senhor está tanto tempo fora da política de meio ambiente, tanto tempo fora dos governos? Uma vez que o senhor tem a experiência, isso é um desejo de não querer, ou o senhor já foi procurado e negou? Não, até quando acabou o governo que eu estava, na época, o deputado Geraldo Moreira, ele me procurou, falando que o filho dele, Eduardo Moreira, ia ser presidente da Câmara, e que era uma gentileza, como eu sou funcionário público concursado, e isso acontece, ele me convidou para ir para a Câmara, para ficar na assessoria da consultoria de meio ambiente na Câmara. Eu declinei, porque eu queria voltar a exercer minhas atividades de magistério, né? E também nós vimos acontecer na Baixada Fluminense a tomada das prefeituras de um setor muito reacionário e totalmente descompromissado com políticas públicas que realmente levem as cidades da Baixada Fluminense ao desenvolvimento. Então, foi uma opção também pessoal de não estar envolvido nessa nova conjuntura política, porque o que nós vimos acontecer. Está aí, ó. Presidente da Alerj preso, cassado, governador condenado, cassado, né? O ex-prefeito do Duque de Caxias, Washington Reis, condenado pelo STF, proibido de ser candidato. E quem são as figuras que governam a cidade? São eles. Então, como é que você vai fazer uma política pública séria, com espírito republicano, num governo que é controlado por esse tipo de elemento? Não tem como. Então, uma andorinha só não faz verão. Ou você tem uma mudança dos atores políticos que estão na condução da cidade, ou nada muda, porque um só não vai resolver os problemas que são estruturais dos governos. A cidade não é só o meio ambiente. Todas as áreas da cidade não funcionam. Só para ter um dado, que também isso tem a ver com o meio ambiente, porque isso fala sobre ecologia humana, né? A cidade do Duque de Caxias, dos 92 municípios, é a última colocada no atendimento básico à saúde. Isso é uma vergonha, né? Nós não temos um atendimento, uma cobertura mínima, né, das famílias da cidade do Duque de Caxias pelo programa Saúde da Família. Só atende 26%, mesmo assim muito residual em algumas áreas. Isso é uma vergonha. Quer dizer, a ecologia humana, o ser humano, que deveria estar sendo cuidado na nossa cidade, não está. E para onde vai essa verba da saúde, que é verba carimbada? É uma questão que nós temos que perguntar ao secretário de saúde, ao prefeito, porque nós temos hoje uma das piores redes públicas de saúde do estado do Rio de Janeiro. As pessoas saem daqui para serem atendidas em Magé, no Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis. Porque se aqui fosse bom, não ia ter essa evasão de atendimentos. O senhor usou, né, a expressão clã Reis, falou de Washington Reis. A sua indignação com a família Reis é uma indignação pessoal ou política? Porque no passado, a sua esposa, Solange Maia, seria vice-prefeita na chapa de Washington Reis, em uma das ocasiões, e o senhor seria secretário em um dos mandatos de Washington Reis. Por que isso não foi adiante? Não, a Solange nunca seria minha esposa, não. Ela foi sondada, indicada, na época, para ser vice do Alexandre Cardoso. O Alexandre Cardoso, sim. E acabou que foi a falecida Edna Maia. Com relação ao Washington Reis, em 2004, na primeira eleição,
A Solange era vice-presidente do PT, tinha uma liderança dentro do PT de Caxias. Eu não estava, nessa época, na direção do PT de Caxias, porque eu estava como coordenador de pesquisa do Arquivo Nacional da Presidência da República. Então, eu ficava mais focado nesse trabalho. E aí, na época, o falecido Fanon Marques, sabendo que havia um descontentamento com relação ao candidato indicado pelo prefeito Zito, que era o Lauri Vilar, que é uma figura da elite oligárquica da cidade, né? Havia um descontentamento, não queriam apoiá-lo, e havia um setor que viu no Washington Reis, por ele ter uma história diferente da história de Lauri Vilar, ele é um cara que tem uma origem popular, viram nele uma possibilidade de que ele daria continuidade às transformações que o Zito veio trazer para a cidade. E a Solange era vice-presidente, foi procurada pelo Fanon, com um grupo enorme de diretores do PT, e aí o Washington fecharam o acordo. Tal. Na época, a direção nacional do PT pressionou o PT Caxias a apoiar o Lauri Vilar, inclusive ajudaram com recursos a campanha do Lauri Vilar, só que a seção municipal, liderada por a Solange Maia, aprovou o apoio ao Washington. O Washington sinalizou, sabendo daquilo que a gente tinha de acúmulo em relação ao meio ambiente, sinalizou que a secretaria seria oferecida a esse setor que o apoiou do PT no governo dele. Na véspera da posse, o Samuel Correia, né, irmão do atual Serginho, ia ser o presidente da Câmara, chamou às vésperas da posse do Washington, dia 31 de dezembro daquela eleição, né? E chamou a Solange, e foi o grupo todo, eu sou esposo dela, acompanhava ela, óbvio. E chegando lá, o Washington Reis disse que aquele compromisso que ele tinha com a Solange, com o grupo, não seria mais capaz de cumprir, e que ele propunha a seguinte questão: ficaria 6 meses como secretário uma pessoa, que seria, no caso, eu como secretário, dali a 6 meses ficaria uma outra pessoa que era ligada ao Carlos Santana, que era deputado federal do PT, mas que tinha apoiado o Lauri. E aí o Pisciani seria o fiador desse acordo com o Carlos Santana. Na mesma hora, esse grupo se reuniu, né, e decidiu de não aceitar entrar no governo do Washington naquelas condições, porque falou para ele: olha, um governo que começa onde 6 meses fica uma pessoa secretária, aí daqui a 6 meses sai essa pessoa, entra outra pessoa como secretária. Isso não é governo sério, porque governo tem que ter continuidade de projeto, tem que ter continuidade de gestão. Dali de diante, o senhor não apoiou mais a família Reis? Não só não apoiei, como eu percebi que, na verdade, não tinha um compromisso com gestão. Porque uma coisa é você fazer um planejamento, né, e colocar as políticas públicas para aquele planejamento ser executado. Uma coisa que o cara propõe que 6 meses fica um, 6 meses fica outro. Ele não leva a máquina pública, nem o governo, com seriedade. Então, ali ele demonstrou, tanto é que nós falamos para ele: já estamos vendo que o seu governo vai dar errado. E deu errado. E esse olhar popular que vocês tinham anteriormente, você ainda não vê o Washington Reis hoje como esse grande líder popular? Não, o Washington hoje é uma máquina eleitoral profissional de compra de voto. A nossa eleição em Duque de Caxias foi eleição comprada. Você acha o quê? Quem era Netinho Reis? Netinho Reis era o sobrinho que antes estava o tio do Washington, depois... E no dia da eleição, não só no dia, foi pego no estacionamento ali em frente ao Teatro Raul Cortez, o empresário com a lista de candidatos a vereador e do próprio candidato a prefeito, com R$2 milhões no caderno. Isso aí é só abrir aí as páginas de busca da internet, que isso tudo está ali bem tipificado, E no dia da eleição, me foi falado por um parlamentar da Alerj,
da esquerda, que foram gastos 100 milhões de reais na eleição. Aliás, não só eu falo isso. Essa semana o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma entrevista para o ICL Notícias e ele falou, né, da preocupação dele, que se caso seja reeleito, ele vai debater a questão da reforma política, porque hoje um deputado federal, ou esses caras que têm mandato, tem 40 milhões de emenda e tal, então virou uma... Quer dizer, não existe mais... Nós voltamos à época da velha república. Caxias já está na velha república, na sua estrutura de coronelismo, né, feudos locais onde tem os donos da área. Isso já é a velha, o passado, né, o atraso, que não sai desse lugar. E agora tem o voto censitário, ou seja, as pessoas são eleitas pelo dinheiro que tem para gastar na eleição. E esse é um projeto político que levará a sociedade a uma crise como nós estamos vivendo hoje. O senhor falou sobre alguns familiares, e aí o senhor, como é uma pessoa bem antiga na cidade, então conheceu os pais. Você citou o Samuquinha, tinha o pai dele, que era Samuel Correia, o pai. Você citou Eduardo Moreira, tinha Geraldo Moreira. Você tem André Zito na Câmara, tinha o Zito, e também foram praticamente todo mundo ali contemporâneo. Quando o senhor vê hoje o Eduardo Moreira no MDB, líder de governo de Netinho Reis, muda muito as personalidades, os personagens de pai para filho? O que Eduardo Moreira perdeu desde que saiu do PT e foi para o MDB na sua análise? Na verdade, as histórias pessoais são construídas a partir das suas experiências. Então, as pessoas têm as suas experiências. O Geraldo Moreira é um cara que veio do movimento social, ele foi um dos fundadores da Federação das Associações de Moradores, ele foi da clandestinidade na ditadura militar, ele foi do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro, depois foi para o PDT, Partido do Brizola. Então, o Geraldo ele tem uma formação anterior numa estrutura popular. Já o filho já vem numa lógica de máquina eleitoral, da profissionalização da estrutura de como ganhar uma eleição e comprar uma eleição, né? Que é disso que nós estamos falando. Então, a lógica do mandato desses vereadores hoje é uma lógica neoliberal de mercado, onde o eleitor é apenas um número, né? E que o preço de manter o seu mandato, porque gera negócios, é X milhões. Então, é nesse pântano que nós nos enfiamos e que, se nós quisermos ter um país que não seja um fazendão, né, subdesenvolvido, que não dispute com as grandes potências nacionais, mundiais, nós temos que ter um projeto nacional desenvolvimentista onde a gente faça a inclusão do Brasil nessa nova ordem mundial que é pautada pela ciência e tecnologia e de uma economia de produção. Porque hoje o Brasil, não, com esse tipo de modelo político, de compra de voto, você vê que quem ganhou a maioria das prefeituras na última eleição foi o Centrão, nesse esquema de orçamento secreto, compra de voto, é isso. E o senhor, a gente tem aqui alguns nomes, né? Então hoje você tem André Zito, que é filha do Zito. Tem a Michele Tavares, que é irmã do deputado federal Marcos Tavares. Você tem o Jorge Monteiro, que é irmão do Arthur Monteiro, que é deputado estadual. Você tem o Júnior Reis, que é tio do prefeito Netinho Reis e do irmão dos deputados Gutenberg e Rosenberg. Então hoje você tem muitas ligações familiares em instâncias diferentes do poder político. Mas eu queria trazer dois nomes aqui para a sua análise enquanto oposição. Marcos Tavares se revelou como oposição agora ao governo de Netinho Reis e vem tecendo duras críticas. No entanto, eu queria que o senhor trouxesse a análise tanto do Marcos Tavares, que é agora uma nova oposição, mas também do Zito, que é uma velha oposição à família Reis. E como que as membras que estão no Poder Legislativo, seja André Zito, a Michele Tavares, como o senhor tem visto a desenvoltura das duas na Câmara dos Vereadores enquanto oposição? Então,
Qual é a questão? Como na cidade essas oposições, na verdade, são frações de classe, porque até então eles estavam juntos, em algum momento eles estiveram juntos. Em algum momento um sabe alguma coisa do outro que não é interessante vir a público. Então é uma oposição pontual, no sentido que há uma crise de espaço, uns não querem que os outros cresçam para não tomar o espaço do poder. Nós estamos falando de uma prefeitura que é uma das 4 mais ricas do estado do Rio de Janeiro e uma das 20 mais ricas do Brasil. Isso aqui é uma fábrica de dinheiro que não se reverteu para a cidade, para a melhoria do IDH. Nós somos um dos piores IDHs do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Nós somos o pior IDEB, né? Então, isso porque essas famílias agem como os coronéis do passado. Continua, é a mesma lógica, a mesma cultura. Então, eles brigam, na verdade, por espaço, não porque tem um projeto de desenvolvimento da cidade, mas para manter os seus negócios na cidade. Mas eu quero saber pontualmente do desempenho das vereadoras, professor, na Câmara dos Vereadores, o senhor que acompanha a Câmara. Como que o senhor vê o desempenho delas enquanto oposição? Pois eu vejo que essa oposição, se ela não tem link com a sociedade que debate as políticas públicas da cidade, é uma oposição apenas para dizer que é oposição. Por exemplo, hoje teve lá a situação do despejo das mulheres, da ocupação ali da casa, que foi uma tentativa das mulheres da hoje cidade. Hoje não, professor, foi na quarta... Hoje é quarta. Foi na quarta-feira que aconteceu... A retirada. Isso. Na quarta-feira. Então, houve a retirada delas na quarta-feira e aí o que acontece? E até hoje, eu estava querendo falar isso, até hoje, elas não se pronunciaram. Né? Hoje, elas falaram hoje, é segunda-feira, de lá para hoje, de quarta-feira para hoje, elas falaram, elas se posicionaram, porque aquele tema ali é um tema sensível às mulheres, né? Aqui em Caxias não tem uma casa de acolhimento, de passagem das mulheres, como também não tem uma casa de acolhimento, de passagem para a população de rua. Você tem mais gente sem concurso, muitos sem capacitação, nomeados na Secretaria de Assistência Social, do que população de rua. Ou seja, não tem política pública. Fazer oposição hoje em Duque de Caxias, na minha perspectiva, é você pautar políticas públicas. Ou seja, não é ficar só batendo pontualmente num problema, num erro da prefeitura ou do prefeito. É você dizer assim, Caxias, nós podemos ser mais. Nós poderíamos hoje ter BRT, poderíamos ter VLT, nós poderíamos ter uma grande repaginada urbana na cidade. Nossa cidade está decadente a olhos vistos. Não à toa que Duque de Caxias é a cidade que mais perdeu moradores na Baixada Fluminense. Mais de 100 mil pessoas foram embora da Baixada Fluminense. Agora, eu não vejo na Câmara de Vereadores nenhum vereador pautar essa discussão. Então, não sei se é por falta também de assessoria ou de distanciamento com aqueles setores da cidade que debatem isso. Quando a gente acabou de citar Marcos Tavares e Zito, e agora vamos falar um pouco aqui sobre as alianças partidárias, o Zito agora está no mesmo barco que Marcos Tavares, umas eleições deste ano de 2026. Como o senhor vislumbrou essa aliança, esse acordo? Então, o Marcos Tavares é o beneficiado por essa política, né? Habilmente, ele conseguiu construir em torno dele essas pessoas que vão ser candidatas a deputado estadual e que vão fortalecer a sua candidatura a deputado federal à reeleição. Com relação ao Zito, o Zito foi
o candidato que unificou toda a oposição da cidade e dos eleitores que querem uma mudança dessa cidade. Ele chegou a quase 130 mil votos. Se ele se mantém independente como um candidato da oposição e mantivesse a sua aliança, que naquele momento era com André Lazzaroni, né, eu percebo que ele teria hoje uma perspectiva de fortalecer mais ainda a sua liderança e o seu rendimento eleitoral. Eu acho que, ao fazer o movimento, nunca fui consultado, então não sei por que ele fez isso, quando ele faz aquele movimento próximo a Marcos Tavares e até com o Barcelar, uma parcela significativa da base que o apoiava, por ele representar a oposição real da cidade, se distanciou dele. Então, para o Marcos Tavares foi muito bom. O senhor faz parte dessa De qual parte? margem que se distanciou? Eu não só me distanciei, como acho que política é parceria. Se você me acha um quadro político, né? Eu fui subsecretário de Estado, eu fui coordenador do Arquivo Nacional da Presidência da República, eu fui secretário municipal de Meio Ambiente, fui um dos coordenadores da campanha majoritária do Zito em 2022. Então, antes de tomar uma decisão, por respeito, deveria ser consultado essas pessoas que estiveram acompanhando todo esse processo. Mas nós vivemos numa democracia, ele é uma liderança que já tem a sua história, já está no livro da história da cidade, então ele fez o movimento, como eu tenho a minha biografia e preferi manter a minha biografia longe do Barcelar. Solidariedade teve uma grande evasão organizado, Solidariedade que é tocada no Rio de Janeiro pelo Áureo Ribeiro, deputado federal. Como que o senhor viu aí? O senhor acha que o Áureo errou ou ele acertou em trazer alguns nomes para dentro, sobretudo o Muniz Neto, que foi talvez a descarga para tantos outros deputados deixarem a legenda? O Áureo, ele trabalha pragmaticamente, né? Talvez seja o político da cidade de Duque de Caxias mais pragmático, e ele tem uma vantagem que os outros não têm. Ele tem um partido na mão dele que é o Solidariedade, né? Então isso é uma vantagem competitiva muito grande, porque ele controla as nominatas, ele controla o fundo eleitoral. Então, certamente, para ele fazer esse movimento, ele fez as contas e viu o que ele ganharia mais, né, ou não. Até porque aqueles da cidade de Duque de Caxias que saíram, né, do guarda-chuva dele, eles sabiam que já não estavam mais, né? Já estavam no movimento indo para o lado do Marcos Tavares. O Áureo hoje é no Solidariedade que o Alexandre Cardoso foi no PSB no passado? O Áureo ocupou esse espaço no Solidariedade. Quem antes tinha essa capacidade de fazer isso na cidade era o Alexandre Cardoso no PSB. O senhor acha que o Alexandre Cardoso ter vindo à prefeitura foi um erro dele? Se talvez ele tivesse mantido como deputado até hoje, ele teria mandato? Não é erro. A pessoa foi deputado estadual, foi deputado federal, foi secretário de Estado. Então, o sonho de consolidação desse setor, e ele que tinha sido candidato tantas vezes a prefeito, e veio de uma geração do grupo político dele, que vários saíram prefeito, e ele só não era ele, então era natural ele desejar isso. O problema é que ele cometeu todos os erros que não poderia cometer sendo chefe do executivo. Ao ponto que até mesmo os aliados que ele construiu fora de Caxias, que era a verdadeira base que garantia para ele a aliança nacional que veio apoiá-lo na cidade, saíram totalmente decepcionados. Mas por quê?
porque não fizeram uma sondagem na cidade. Se tivessem feito uma sondagem na cidade, saberiam que o Alexandre Cardoso seria um fiasco como prefeito. Aliás, eu fui um cara que foi muito cancelado na cidade durante quase 20 anos, né? Quando, em 1996, pela primeira vez que ele saiu candidato, eu estava naquela ocasião no PT, e nós nos posicionamos contra o apoio ao Alexandre Cardoso, falando o que seria um governo do Alexandre Cardoso. E nós fomos perseguidos dentro do PT, na esquerda e tal. E foi naquela história que o Zito ganhou a prefeitura, né? Foi por conta do Alexandre Cardoso ter sido imposto como candidato pelos os partidos da esquerda nacional em Duque de Caxias. Então, quem conhecia Caxias, conhecia o Alexandre, sabia que ele seria um fiasco como prefeito. E, desde 96, houve cancelamento pelo pessoal do PT, depois o PSOL, a minha figura, e eles, quando ganharam a eleição em 2016, comemoraram até. Depois, hoje, né, a gente fala, tá vendo? Aquilo que a gente analisou lá 30 anos atrás, estava certo. Além de tudo, ele implodiu a aliança com Alexandre Cardoso, destruiu a oposição orgânica que existia na cidade. Muita gente desistiu de continuar militando, vários quadros importantes saíram da cidade ou foram para outras posições políticas, e você virou esse pântano de ideias, de oposição que existe em Duque de Caxias. Certo. Professor, a gente já está se avançando aqui o tempo. Antes do nosso último quadro, eu tenho uma penúltima pergunta para o senhor. O caso Master chega em Caxias? Chega na Baixada Fluminense? Se investigar, óbvio, até porque o Banco Master é um dos bancos credenciados na Prefeitura de Caxias, foi renovado em 2025, em março de 2025. O Banco Master foi credenciado na Prefeitura de Duque de Caxias para oferecer consignado. Então, se os vereadores de oposição, que dizem que realmente são de oposição, fossem consequentes na sua crítica ao governo, deveriam estar fazendo ofícios pedindo informações de como está esse consignado, esse contrato. Até porque, se funcionários da prefeitura fizeram contrato de consignado com o Master em Caxias, muita gente aí deve estar numa situação muito difícil. Toffoli e Moraes já deveriam ter deixado o STF, na sua opinião? Eles deveriam se declarar suspeitos para qualquer julgamento. Suspeito. Até porque, por exemplo, a empresa do Toffoli, que agora estão falando muito, é de 2008. Ele já tinha aquele Itaiaiá em 2008, muito antes de... O Banco Master foi em 2019, no governo Bolsonaro, que ele foi legalizado, né? O Campos Neto foi avisado que não poderia validar aquilo, e o Campos Neto recebeu o Vocaro mais de 22 vezes, e isso você vê que a imprensa de gaiola, né, de cativeiro, não fala. E por que não fala? Por exemplo, a Rede Globo. Porque hoje o Campos Neto é um dos diretores do Nubank, que é uma das empresas do Grupo Globo. Então, inclusive fizeram aquele PowerPoint sem vergonha, né, querendo colocar o Lula, que não tem nada a ver, quem desbaratou foi a atual gestão. Então, no caso do Dias Toffoli, 2008 já tinha empresa. Com relação ao Moraes, ele deveria se declarar suspeito por conta do escritório, apesar de nada ser julgado por ele, nem passar por ele. Agora, se nós formos ver, por exemplo, aí você tem o Cássio Nunes, o filho do Cássio Nunes, o menino deve ser um brilhante, um gênio. O garoto acabou a faculdade, já tinha no escritório dele 18 milhões do Banco Vocaro. E o Nunes Marques foi colocado ali pelo Bolsonaro. Hoje, o escritório de advocacia que mais tem ações no STF é do Fux. E o Toffoli foi colocado por quem? O Toffoli foi lá atrás colocado pelo Lula. E o Moraes? Pelo Temer. Então, temos um de cada aí, né, professor? Temos um do... E o Cássio Nunes pelo Bolsonaro. Sim. E o Gilmar Mendes pelo FHC.
E eu sou contra isso. Eu, no meu livro, aliás, convido para o dia 16 de maio, às 16 horas, no Santo Cantim, aqui em frente ao Unigran Rio, você ir lá prestigiar o evento, comprar o livro, e eu falo sobre isso no meu livro. Eu acho que nós estamos no momento da democracia ocidental que esse tipo de cargo, STF, desembargador e várias outras funções, tem que passar pelo escrutínio da população. Não podemos ter, da mesma família, mais do que uma pessoa tendo mandato, nos mandatos, seja vereador, o cara foi eleito vereador, ninguém mais da família pode ser vereador. Por quê? Nós temos que ampliar a participação das pessoas, né? Em termos de democracia. E esse modelo de nomeações, de compadrio, é que gera esse tipo de problema que nós vemos. Por exemplo, o Sócrates, líder do bolsonarismo no PL, o cara é pego com 470 mil reais no guarda-roupa em casa. Ninguém guarda isso em casa, depois ele mente e tal, papapá. Se nós tivéssemos um controle social da sociedade hoje, nós temos instrumentos para fazer isso, por isso que a gente propõe a democracia pura, que é o outro patamar da democracia, que não é mais essa representativa, nós vamos ter um controle social muito maior. Porque enquanto for esse modelo da democracia liberal, burguesa que nós temos, o próprio sistema é corrupto. Você pode tirar todo mundo, botar outros novos, porque o sistema burguês, capitalista, de interesse, de negócios, vai gerar os problemas que nós estamos vendo hoje. É isso aí, esse é o professor Samuel Maia aqui no Sem Rodeio, esclarecendo, botando seu posicionamento, sua visão, sua análise sobre tantas situações. Professor, a gente está indo para o último quadro agora. Geralmente a gente chama esse quadro de peteca, mas eu tive aqui uma criatividade, sem consultar meu diretor antes, de fazermos um... O senhor assiste futebol, né? O senhor gosta de futebol, sofredor como nós, e você tem algo em comum com a família Reis. Você é vascaíno também. O Lula é vascaíno. É. O não, Sérgio Lula é corintiano. Não, lá em São Paulo, aqui ele é vascaíno. O Sérgio Cabral é vascaíno. É, vascaíno. Tá certo. E aí eu quero colocar para o senhor agora nomes, e o senhor vai dizer para mim: craque, gênio, jogador ou amador. Tá bom? Eu vou dizer o nome e o senhor diz. Vamos começar pelo seu ex-chefe, José Camilo Zito. Jogador. Zé Disseu. Craque. Lindbergh Faria. Jogador. Washington Reis. Jogador. Luiz Inácio Lula da Silva. Gênio. Leonel de Moura Brizola. Esse é gênio e craque. Marcos Tavares. Jogador. Marcelo Dino. Jogador. Áureo Ribeiro. Jogador. Rosenberg Reis. Jogador. Gutenberg Reis. Jogador. Cláudio Tomás. Jogador. Andréa Zito. Jogadora. Dom Tarcísio. Tarcísio, ele como é um homem santo de Deus, ele não pode nem ser jogador. Dom Mauro Morelli. Esse era craque gênio. Papa Leão XIV. Papa Leão XIV, esse é craque gênio. Donald Trump. Esse, jogador. E para finalizar, o último nome, Alexandre Cardoso. Jogador que virou gandula. Tá certo. Esse foi mais um Sem Rodeio aqui na TV Metropolitana Rio, recebendo o professor Samuel Maia. Esperamos que em breve ele volte, nós vamos ficando por aqui. E até a próxima segunda-feira. Não perca na quarta-feira o plantão na TV Metropolitana. Antes de acabar, quem o senhor gostaria de ver sentado nessa cadeira para ser entrevistado? Nessa cadeira, André Siciliano. O senhor ajuda a trazer? Claro. Então, fica aí o convite. O professor Samuel Maia vai reforçar o pedido. Um abraço e até a próxima. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, canal 2.